Bom dia a todos, obrigada pela presença de vocês. Eu sou a Carolina. Primeiramente eu vou pedir para a professora de repente distribuir, a gente no final, se vocês quiserem, fazer uma avaliaçãozinha dessa apresentação e também contribuir com algum conhecimento que vocês tenham sobre a questão do abastecimento de água e tratamento de água na área rural. Por favor, vocês podem preencher para mim. E eu vou começar falando então do trabalho cujo nome é Sistema Alternativo de Tratamento de Água para Consumo Humano em Localidades Rurais. Esse título, ele também foi o título do meu mestrado. É um trabalho que vem sendo desenvolvido até antes do meu mestrado, em 2014, e foi um estudo desenvolvido na Serra Catarinense do Brasil, no sul do Brasil. As entidades foram diretamente envolvidas, então, foi a Universidade Federal de Santa Catarina, no Sul, o Programa de Engenharia Ambiental, da pós-graduação, e o Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. O meu orientador do mestrado lá no Brasil, então, foi o professor Maurício Vicens, e a minha supervisão aqui do estágio no ISA é a professora Elizabeth. Então, passando aqui... Eu vou fazer uma apresentação mais ou menos de como tudo surgiu, uma apresentação minha também, uma breve caracterização da região de estudo, para vocês se situarem, como que esse projeto surgiu e aconteceu, a problemática, a introdução, mais voltada para a questão do Brasil, e como eu sei que existem alguns alunos da área acadêmica que poderiam estar assistindo aqui, acredito que estão, eu voltei para a parte de hipóteses, apresentação de objetivo, materiais e métodos, resultados e conclusões. Eu gostaria de fazer uma pergunta primeiro. Quem aqui conhece o Brasil, ou é brasileiro, ou conhece o sul do Brasil? Tem várias. Bom, então aqui para o pessoal se situar, né, eu me formei e fiz o mestrado então na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, no sul do Brasil. Fiz iniciação científica na área de tratamento de água, no laboratório de potabilização de águas. Também fiz iniciação científica no laboratório de águas na Costa Rica. Depois que me formei, passei num concurso público e fui trabalhar na Serra Catarinense. Então, a Serra Catarinense ela é composta por 18 municípios, sendo que o município central, esse aqui que parece um rabinho de baleia, é Lages, que para nós é um município de médio a grande porte, cerca de 160 mil habitantes, e os outros municípios ao redor são muito pequenos, menores até de 10 mil habitantes, e a maioria da região ali é rural. Então, onde eu trabalhei foi no CISAMA, que foi o consórcio que representa é uma instituição pública que busca recursos para a região. Então, eu trabalhei com resíduos sólidos, gestão de resíduos, gestão ambiental municipal e também tratamento de água. Então, foi aí que começou esse projeto para abastecimento de água na área rural. Então, a região serrana é uma região muito alta, que tem uma vegetação de Mata Atlântica misturada com araucária, lá onde a gente come o pinhão, vocês já ouviram falar do pinhão. O clima no inverno ele chega a menos 8 graus em média, lá temos neve, no verão já aumenta para 36 graus em média, então bastante quente. A pluviosidade lá é bastante alta, e a maior parte da região então é rural, com agroindústrias familiares. Então esse projeto começou da seguinte forma: nós temos uma instituição que é o Ministério Público, que faz autuações, que trabalha com empresas e, no caso aqui, aconteceu uma autuação numa empresa privada, onde eles tiveram que subsidiar algum projeto relacionado à parte ambiental. Foi aí que eles procuraram a Associação dos Municípios e o consórcio, que eles já tinham um projeto chamado Nascentes do Futuro. Esse projeto Nascentes do Futuro fazia trabalhos com adequações ambientais em áreas de proteção de mata nativa, fazendo cercamento, plantio de mudas nativas,
Mas também o próprio CISAMA possui um programa de atenção à sanidade e segurança alimentar. Então, fazia trabalho com inspeção alimentar das agroindústrias. Como eles produzem os produtos para comercializar e eles têm alguém que faz a inspeção, no caso lá são veterinários, eles estavam com um problema sério de água, contaminação da água. Então a gente foi verificar o que existia de problema nessas possíveis captações, que então a gente foi ver que a maioria da captação é feita por nascente lá, e fizemos um trabalho então associado à proteção da vegetação nativa em torno da nascente e o sistema de abastecimento de água. Então foi feito um relatório, foi feito esse projeto de implantação na época. Depois disso, então eu percebi que esse projeto ele estava começando a ficar muito grande para o que ele estava lá na região. São sistemas pequenos que estão implantados, mas eu percebi que a gente poderia retornar isso para a academia e passar a informação, tanto que hoje aqui estou passando o que foi feito lá, as experiências tanto sociais quanto de engenharia. Então foi feito eu submeti ao mestrado, foi aceito na Universidade Federal, obteve-se de novo subsídios, porque as coisas vão acontecendo com o tempo, lá a gente está num ambiente real, tem intempéries, tem problemas inclusive sociais, as pessoas não cuidarem dos sistemas, então você tem que estar sempre martelando. Então, esse subsídio foi utilizado então para melhorias desses sistemas durante o mestrado. Então, o maior desafio foi trazer essa parte que foi muito prática para a academia e tentar validar esses sistemas na área acadêmica. Então, nós tivemos 2 laboratórios, que foi o laboratório da UFSC, da Universidade Federal e da Universidade Estadual de Santa Catarina, que trabalharam com as análises, né, esse sentido de fazer toda a parte de análise desses sistemas, da qualidade de água. E durante esse mestrado, então, foi feita a tese e ganhado o prêmio Jovem Profissional nesse congresso que me subsidiou então com essa bolsa, que agora eu estou aqui em Portugal fazendo esse intercâmbio, né, tentando fazer essa troca de ideias, trazer informações para vocês, e eu adoraria também que vocês passassem para mim as informações, o que vocês possuem de conhecimento nessa área. Então, fazendo estágio aqui e fazendo curso de especialização na EPAL. Então, agora já indo mais especificamente para a questão do Brasil, nós temos uma problemática que são as condições do saneamento básico. Nessas regiões remotas, elas são consideradas muito precárias, pouco contempladas em relação às urbanas, né? Nós temos uma lei, que é a Lei 11.445, que é a Política Nacional de Saneamento Básico. Essa política preconiza que haja universalização dos serviços de saneamento em todo o âmbito brasileiro, e inclusive que o município é responsável pelo saneamento básico de todo o seu território. E aqui eu achei então a Lei da Água para Portugal, que é o Decreto de Lei 58, que estaria em consonância com essa nossa lei lá do Brasil. Então, no Brasil, a gente possui um paradoxo no setor de abastecimento e tratamento de água. Por quê? Porque na região urbana, cerca de 93% dos domicílios são ligados à rede de distribuição de água tratada. No entanto, em alguns locais já falta água, mesmo a gente tendo uma disponibilidade hídrica muito grande. Já nas regiões rurais, há uma disponibilidade bastante grande, mas carência de tratamento. No sul do Brasil, 65% dos domicílios usam soluções alternativas para, principalmente, abastecimento sem tratamento. Já no sul, então, 65% da população utiliza de outros tipos de abastecimento de água, de coleta dessa água. Em Santa Catarina, então, essas soluções alternativas já vão a 87,1% dos domicílios rurais, captando através de nascentes, poços ou água de chuva, entre outros. Somente 12% da população possui rede, sem tratamento até. Portanto, há pouco investimento no abastecimento e tratamento de água no setor rural,
mesmo sendo uma considerável parcela, né, do território. Então, a carência de recursos financeiros, de informação, de políticas públicas adequadas, para que isso interfere na saúde desses usuários e interfere também no que eles prosperem nos negócios, porque eles vendem esses produtos agroindustriais, que é onde começa a nossa problemática lá na região. O que acontece é que 84% das agroindústrias no Brasil são de base familiar. Então, eles precisam fazer o tratamento de água adequado à nossa portaria, que é a portaria 2914, que é referente a 306, o decreto de lei 306 de vocês, para estar em conformidade com as normas de inspeção alimentar, para poder então comercializar os seus produtos. Então lá eles passam por um processo de fiscalização para obterem selos de inspeção municipal, estadual, federal. Então, o que acontece? Essa portaria 2914, juntamente com a Política Nacional de Saneamento Básico, vem trabalhar em consonância com o nosso Código Florestal e a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos. Para quê? Em prol de proteger e preservar o ambiente onde vai ser captada essa água, principalmente, e assegurar a necessária disponibilidade de água para a população. Então, para atender essas leis, essas normas, e transformar um fragmento, então, dessa realidade, esse projeto propôs uma forma inovadora e sustentável de um sistema de tratamento de água descentralizado e essa água proveniente de nascente e adequação ambiental no local. Então, as localidades remotas lá na Serra Catarinense são as de Lages, Cerro Negro e Campo Belo do Sul. Bom, anteriormente ao projeto, a área de preservação ambiental em torno dessa nascente ela estava degradada e o uso da água era sem tratamento para consumo. O que foi feito nesse projeto? A adequação ambiental em torno dessa nascente, que é a área de proteção permanente, que a gente vai chamar de APP, fazendo o quê? Cercamento e isolamento dessa APP para que e o plantio da vegetação nativa, mas principalmente para que os animais de grande porte não adentrassem nesses locais, não defecassem, enfim. Foi feita a aplicação, então, da tecnologia mais apropriada para tratamento da água, utilizando baixo custo de material, implantação e manutenção, alta durabilidade, fácil manuseio para eles e sem uso de energia elétrica. Então, o sistema ele foi proposto como proteção de nascente, pré-tratamento e filtração lenta. Bom, na área mais acadêmica agora, falando, portanto, as três hipóteses que me levaram a esse projeto foram: é possível adequar e proteger ambientalmente essas áreas em torno da nascente com o propósito de captar água para tratamento nas localidades rurais. A outra, é possível implantar sistemas descentralizados de tratamento de água para abastecimento em propriedades rurais, visando o consumo, tanto na agroindústria quanto na residência. E a outra hipótese, é possível avaliar a eficiência de sistemas de tratamento descentralizado em localidades rurais através de parâmetros pré-estabelecidos, que depois eu vou mostrar nos resultados para vocês. Então, a partir disso, me gerou os objetivos. O objetivo geral foi, então, desenvolver um sistema alternativo de tratamento de água subterrânea para pequenas propriedades rurais, onde foi feito um projeto e implantação desses sistemas para abastecer essas propriedades e a verificação, conforme as diretrizes da nossa lei do saneamento, e a resolução CONAMA, que é em consonância com o decreto de lei 236 de vocês, que é para verificar o corpo hídrico, se ele está adequado para consumo, tratamento simplificado, ok. Depois de projetar e implantar, avaliar a eficiência dos mesmos através de parâmetros hidráulicos e de qualidade de água. E depois validá-los de acordo com as diretrizes da portaria. Bom, como materiais e métodos, aqui a gente já percebe que foi bastante puxado esse trabalho. Eu fiz um fluxograma para a gente entender melhor o que foi realizado.
Então, foi feita uma caracterização dessa área de estudo, a caracterização dos serviços de inspeção, da adequação ambiental, da recuperação dessas áreas, e foi feito o trabalho, então, em Lajes, que eu vou chamar de L1, Campo Belo do Sul, L2 e Cerro Negro, L3. Então, depois dessa caracterização, foi feito o desenvolvimento desse sistema. Primeiro de tudo, eu tive que caracterizar essa água bruta, né? E sabendo o que eu tinha na água bruta, eu poderia desenvolver o meu sistema. Então, a determinação desse sistema foi através de um pré-tratamento, onde a gente chama de Caxambu. Caxambu é uma unidade de proteção de nascente, que é muito realizada lá no Brasil, e é muito utilizada pela IPAG, que é uma empresa que trabalha na área rural do Brasil. Depois eu vou explicar para vocês. Um pré-filtro ascendente, um reservatório para retrolavagem do filtro lento, o filtro lento, o reservatório final de desinfecção. Depois de implantar, então, o estudo feito parâmetros hidráulicos e operacionais e monitoramento da qualidade da água. Isso já responde os meus objetivos, né? Bom, então, como eu já falei, essa região é de clima frio, a predominância da atividade do turismo rural, das agroindústrias. Então, a população rural, somente em Lajes, que é onde eu falei que a população é o município de maior porte, possui uma população rural menor. No entanto, é um município grande, então já seria bastante gente, mas o resto da região, em torno de 60% da população já é rural. Então, aqui, para vocês recordarem, L1, que é onde a propriedade está, distante da cidade, no pontinho preto. O pontinho vermelho é a propriedade e o pontinho preto é a cidade. A média de distância em terra a estrada de terra, né, você fala. A estrada de terra é cerca de 30 quilômetros, então cada viagem é 30 quilômetros para chegar nesses locais. Então, caracterizando cada uma dessas propriedades, né, a propriedade de Lajes possui uma queijaria com leite de vaca, a residência. Na propriedade L2 são comunidades, ali estava abastecendo por enquanto uma residência somente, que é onde ele possui essa nascente. E L3 a associação de apicultores e uma associação que tinha um núcleo de informática para crianças no meio rural. Então, essas duas propriedades que tinham a agroindústria, eles possuíam um sistema de inspeção municipal, precisavam estar com a água adequada para não haver contaminação dos alimentos que eles estavam produzindo. Todas as áreas de proteção permanente em torno da nascente estavam degradadas, com pisoteio de animais de grande porte, dejetos. Então, a gente teve que fazer o cercamento, que girou em torno de uma média de 1 hectare em volta dessa nascente. Nós temos a lei que preconiza que nós devemos fazer um cercamento em torno de 50 metros em torno da nascente, 50 metros de raio. E também o abastecimento em L1 e L3 foi por gravidade, e em L2 tivemos que fazer um recalque. Aqui a gente percebe os primeiros contatos, então na queijaria, aqui era a forma que eles captavam antes a água, e aqui o olho d'água, não sei se dá para ver direitinho. Bom, o consumo estimado, que foi a minha vazão de projeto, para esse projeto em si, foi em torno de 1.000 litros por dia, que era o que eles falavam que eles utilizavam, né? Bom, antes de fazer esse sistema, então foi feito um diagnóstico ambiental, que ele foi o pré-requisito para a implantação desse sistema, fazer esse cercamento em torno da nascente, georreferenciar essa propriedade, verificar onde estão os recursos hídricos, qual que é o perímetro da propriedade em si, o uso e ocupação do solo, para verificar as inconformidades que elas existiam. Então, aqui a gente percebe na propriedade L1, essa é a propriedade total, com suas características, e o que nos chama atenção para esse projeto, então, é a localidade das nascentes e o cercamento. Aqui a gente pode ver. Então, antes a gente retirou a vegetação exótica, fez o plantio de mudas nativas, fez o cercamento, aqui a gente percebe a vegetação bem compactada, né, junto com o solo, e essa era a antiga captação deles. Aqui em L2 já também feito o uso e ocupação do solo, onde estão os recursos hídricos, então foi feito o cercamento em torno da nascente,
a vegetação plantada, o cercamento e a antiga captação. Aqui também, em L3, a nascente, a propriedade, onde eles captavam a água, o cercamento e o plantio. Depois desse cercamento, foi feita então a caracterização desse corpo hídrico, dessa água bruta, para classificar de acordo com o nosso CONAMA. Foi classificado como classe 1 apropriada para consumo com tratamento simplificado, tendo um tratamento. Então essa era a antiga captação em L1, aqui mostra. Então ele foi um pressuposto muito importante para desenvolver a tecnologia de tratamento. Essas foram as análises realizadas na época. A gente chama atenção que era contaminado bastante com coliformes fecais. E o pressuposto maior, né, o parâmetro mais importante para avaliação na época de qual sistema ser implantado através da filtração lenta, que foi escolhida, foi a turbidez, porque foi abaixo de 10 NTU, que isso já me possibilita fazer uma escolha com tratamento simplificado. Então, a premissa de concepção foi o corpo hídrico ser de classe 1, a água bruta ser apropriada para tratamento com filtração lenta, e o recurso também foi bastante limitado. Isso foi uma premissa bem importante para a gente poder investir. Aqui em torno, para vocês terem ideia, de 800 euros. Tá? Então aqui tem um esquema em L1 como exemplo, como que foi feito a concepção desse sistema, o Caxambu, que é o que eu falei, que é a proteção da nascente. Logo após, um pré-filtro ascendente, que tem a função principalmente de amortizar picos de turbidez quando está chovendo demais lá na região. Depois do pré-filtro, um reservatório para retrolavagem do filtro lento e para sedimentação dessas partículas residuais vindo do pré-filtro. Depois o filtro lento para fazer a limpeza final ali, o polimento, o reservatório final. Colocamos um hidrômetro para verificar qual o consumo dessa população efetivamente, para a gente saber, e a desinfecção através da cloração por hipoclorito de sódio. Então aqui, mais ou menos como que foi implantado esse Caxambu, é uma coisa bem brutal, que vocês podem ver. A gente acha então esse ponto da nascente, onde que está, e vai abrindo, né? Ali você vai sentindo vagarosamente aonde a água está vindo, vai tirando aquela lama, vai abrindo como se fosse um tanque já dentro da nascente, até você achar a argila, a rocha ou a rocha. Então você coloca um tubo de concreto e coloca material filtrante dentro dessa nascente, então a água vai começar saindo pré-filtrada. Depois a captação e você cobre com lona e planta graminhas aí, e ali já vai começando a estabelecer a vegetação nesse local. Aqui é um exemplo então da execução, já a água saindo aqui na nascente. Logo depois da gente implantar, percebe que a pessoa está bem limpa aqui, né? E depois de 45 dias a vegetação já começa a crescer, eles plantaram um pouquinho de azevinha, de algumas gramíneas, 6 meses e depois de 2 anos aqui a vegetação bem estabelecida, e a gente percebe que não houve um impacto negativo, pelo contrário, né? Aceitou-se muito bem isso. O pré-filtro, então aqui o projeto e a implantação logo após o Caxambu. A instalação do reservatório de retrolavagem, juntamente com o pré-filtro. Esse reservatório também amortiza a turbidez. E aqui o reservatório final. O filtro lento, portanto, com um fluxo descendente, aqui é o material utilizado dentro desse filtro. Depois eu vou explicar mais ou menos como que funciona a retrolavagem, né? Um filtro lento com retrolavagem. É um projeto que já é muito feito lá na nossa universidade, através da orientação do professor Maurício. Bom, o método de instalação do sistema como um todo, para vocês verem, né? Tudo foi feito com PVC, com materiais baratos e que não se degradam, né, as intempéries, mas a gente sempre procurou deixar eles num canto ou protegido para ele suportar maior tempo.
Então aqui é o exemplo em L1, como eu já tinha mostrado para vocês, onde vai abastecer a residência e a agroindústria por gravidade. Aqui 6 metros de coluna d'água entre a nascente e a propriedade, a caixa d'água. Em L2, então aconteceu o tratamento e faz um recalque com um reservatório de 3.000 litros até a residência. Em L3, também por gravidade, cerca de 18 metros de coluna d'água até chegar à Casa do Mel e a Associação dos Apicultores. Também a gente construiu um coxo lá para a vaquinha. Bom, o estudo da eficiência desses tratamentos. Bom, antes de tudo, essa foi a implantação desses sistemas. Depois de implantado, aí é que começou a minha parte realmente do mestrado, assim, em querer validar isso, em a gente ver que isso que foi desenvolvido, que foi projetado, foi trazido da literatura, mas a gente teve que adaptar muita coisa à realidade, entende? Tem coisas que está num protótipo no laboratório e a outra é você estar ali com problemas reais e você tem que adequar, né? Então, eu sempre estava levando materiais e peças hidráulicas, porque geralmente chegava nesses locais, algo estava estragado. Então, para tentar validar isso, para trazer à academia, foi necessário fazer a avaliação de alguns parâmetros. E esses parâmetros, então, foram estabelecidos hidráulicos e operacionais. Foi feita uma avaliação hidráulica do comportamento do tempo de residência do fluido nesse sistema. Então foi feito um ensaio em forma de pulso com um traçador de cloreto de sódio para fazer análise de condutividade, ver qual que é o comportamento do fluido no passar do tempo e obter umas curvas para ver se haviam zonas mortas, se esse fluido estava passando ou retromistura dentro dele. Depois disso, fazer um estudo da carreira de filtração. A carreira de filtração é o tempo entre uma lavagem e outra. Eu precisava conhecer nos sistemas implantados, que foram em diferentes ambientes, mesmo eles sendo os mesmos, qual era o tempo que aquela água levava qual era o tempo que o meu sistema levava para sujar, né? Para eu fazer a limpeza. Então foi feito esse estudo também. Foi feito o estudo propriamente da limpeza, para incorporar a literatura, e depois eu vou mostrar como que foi feito esse monitoramento através de amostragens e de leituras de turbidez, o monitoramento da vazão através dos hidrômetros instalados e também o monitoramento da qualidade de água, para avaliar a eficiência de tratabilidade, fazendo coletas no final dessas carreiras de filtração. Então, depois que o sistema estava tratando, que já estava no final para ser limpo, nós fazíamos as coletas para ver como é que estava a qualidade da água desse sistema. Os parâmetros foram estabelecidos pela legislação nossa, né? E aqui eu saliento, então, que foi aceita, essa é uma coisa que pode gerar um pouquinho de polêmica, mas a cloração somente foi aceita aonde tinha agroindústria. Então, e até onde tinha agroindústria, quando abastecia a casa das pessoas, eles quiseram comprar uma outra caixa para separar a água, então a cloração somente ia realmente para a agroindústria, para a casa deles não tinha desinfecção. Eles têm um problema que é a questão do cloro, assim, alguns tabus que devem ser enfrentados. E dali a educação ambiental em cima, né? Então foram realizados ao todo nesse projeto 8 amostragens de acordo com essas carreiras de filtração. As amostragens foram depois do caxambu, depois do pré-filtro, depois do reservatório de sedimentação, que é a água decantada, e depois do filtro lento, que é a água filtrada. Esses foram os parâmetros analisados após essas amostragens e foi conforme a carreira de filtração. Como resultado, então, da implantação, tanto da implantação e do estudo de eficiência, eu vou lhes mostrar. Aqui são os apicultores, alguns deles que ajudaram no projeto. Aqui, o resultado, então, da evolução da vegetação nativa dentro do cercamento. Esse é um exemplo lá em Lages,
Então aqui eles fazendo já o georreferenciamento, vendo como é que está o solo em torno da nascente. Aqui logo após feito o cercamento, a vegetação está bem baixinha, se vocês conseguem perceber. Depois a vegetação foi crescendo sozinha mesmo, e aqui depois de 2 anos já bem incorporada, assim. Foi feito plantio, mas com o clima, lá tem muita geada, né, que dá o gelinho assim de manhã, às vezes matava as plantinhas, então bem no fim foi a própria natureza que se encarregou de voltar ali. A evolução do caxambu, portanto, nesses 2 anos, né. Aqui, então, o resultado de implantação em lajes foi a própria nascente e o caxambu feito, o filtro e o pré-filtro e depois o filtro implantados. A implantação em Campo Belo do Sul, então, antes a nascente dele como é que era, e ele fazia uma captação com uma bomba aqui dentro mesmo, e depois o caxambu realizado. Essa obra foi bem grande. E aqui, então, a implantação do sistema depois. Esse reservatório aqui é o que tinha a bomba que levava lá para a residência dele. A implantação em Cerro Negro, aqui a gente percebe o olho d'água, então foi aberto esse olho d'água, feito o caxambu e o sistema implantado. Bom, quanto à avaliação, então, do comportamento desses sistemas, os resultados, foram geradas algumas curvas de acordo com as leituras de condutividade, como eu havia falado para vocês, para a gente saber qual que é o comportamento do tempo de residência desse efluente nos sistemas. Então, eu percebi que o meu tempo teórico com o tempo real, ele foi muito parecido, ó. Então, o meu efluente que sai lá do caxambu que sai do caxambu, passa pelo sistema e sai pelo filtro lento, ele demora em torno de 52 minutos para fazer o tratamento. E o tempo teórico seria 50. Então, a gente percebe que não teve um tempo muito diferente, o que a gente conclui, então, que não há problemas graves de escoamento e de mistura. Tudo que está entrando está sendo tratado e filtrado. Dessas curvas, que depois eu posso mostrar a quem tiver interesse, eu tenho aqui na dissertação, mas talvez ia ficar um pouco grande a apresentação, então eu resolvi somente mostrar o que seria bastante importante aqui para vocês. Essas curvas me geraram indicadores para eu avaliar qual que é o tipo de fluxo nesse sistema e a mistura dele. Então, os indicadores mostraram que ele apresentou um alto grau de espalhamento e fluxo de mistura completa. Isso quer dizer que o efluente está sendo misturado no sistema, que ele está passando homogeneamente, principalmente pelo filtro, né? Toda a minha parte, a minha área de filtração está sendo passada pelo efluente. Depois, outro parâmetro hidráulico que foi analisado foi o estudo da carreira de filtração através de leituras de turbidez. Né? Aqui são das 3 propriedades, não sei se dá para enxergar direito, L1, L2 e L3. Então, foi feita análise em torno de 50 dias e se percebeu que depois de 50 dias que a turbidez começou a passar da minha linha que a legislação preconiza, o que indicaria que eu precisava fazer a limpeza do meu sistema. Então, em média, seria 50 dias. Depois foram feitas algumas análises durante 1 ano para o projeto de mestrado e verificou-se que dependendo da qualidade da água, eu teria, e também da operação, né, dos cuidados do próprio morador, eu teria um tempo maior ou menor entre uma limpeza e outra. Então, aqui foi essencial esse estudo aqui para eu chegar para o produtor rural lá e falar, geralmente eles precisam de uma informação mais prática, eu não posso ficar mostrando gráficos para eles, eu vou chegar lá e dizer assim, o senhor vai vir, faz a limpeza do seu sistema, depois de 50 dias, vai lá e faz a retrolavagem, faz a limpeza. Então, é isso que ele precisa saber. Então, em L1 deu esses dias, em L2 cerca de 28 dias, e L3, 30 dias. Aqui é só para mostrar, então, que para a limpeza desses sistemas, eu tive que fazer uma caracterização do material filtrante que está no filtro lento,
tive que fazer testes em bancada de expansão para fazer a retrolavagem, para essa areia não sair na tubulação. Isso foi necessário, verificar a granulometria e também fazer um protocolo de limpeza desses sistemas para o produtor rural. Então agora ele sabe que ele pode fazer a limpeza do reservatório final e ir subindo até o Caxambu. Por quê? Porque eu preciso de água para fazer a retrolavagem do meu filtro. Então primeiro ele limpa aqui, esvazia, depois ele faz a retrolavagem, depois ele limpa aqui. Eu até esqueci de falar para vocês que o Caxambu em si, ele é uma captação aqui da água e o que se capta são esses tubos do meio. O que vai para a população é o tubo do meio. O tubinho aqui embaixo, não sei se vocês conseguem enxergar, é para fazer a limpeza, porque fica um lodo ali das partículas. Então, geralmente eles vão lá de tempos em tempos e abrem uma tampinha no tubo final e aquele lodo sai. Então, eles conseguem até protelar esse tempo de limpeza do sistema. Esse tubinho aqui de cima, ele é o que a gente chama de ladrão, do extravasor. Ele sempre fica aberto, porque a água residual que não é captada, ela vai continuar saindo e vai naturalmente para o curso hídrico que está ali. Bom, aqui então são fotos da nossa limpeza, aqui o apicultor fazendo a limpeza no reservatório final, aqui eu fazendo as amostragens da minha retrolavagem, né, fazendo as coletas com os tubinhos Falcon, verificando que realmente depois ela vai diminuindo a cor e a turbidez. Aqui a limpeza com descarga de fundo do Caxambu. E aqui o nosso filtro lento sendo retirada a água de lavagem aqui do centro. Bom, no filtro, a limpeza dele acontece com a retrolavagem entrando em fazendo duas entradas e tendo uma saída no meio, como eu mostrei anteriormente. Em todas as propriedades, ela teve um comportamento de gráfico muito parecidos. Então, em torno de 2 minutos, que é o pico da maior lavagem que tem. E isso está consoante a literatura, isso que foi muito importante visualizar, que a lavagem ela aconteceu de acordo com o que é estabelecido na literatura. Bom, depois do estudo da limpeza, foi feito o estudo da recuperação desse filtro. O que é isso? Depois que você faz a limpeza de um filtro, o material filtrante ele vai começar a se estabelecer novamente no fundo, né? Então ali ainda vai ter muita sujeira que vai estar, muita partícula que vai estar grudadinha na areia. Então ela vai precisar sair embaixo e a turbidez ela vai estar alta ainda. Então foi verificado através de leituras de turbidez que na propriedade L1 demorou 2 horas para esse filtro se estabilizar. Depois de 2 horas, eu poderia então mandar essa água para a propriedade para eles começarem a consumir novamente. Em L2 e L3 demorou em torno de 6 horas para a estabilização. Bom, foi feito um monitoramento da vazão de consumo. Aqui o que a gente chama atenção então é que através dos dados que foi retirado de vazão, que o Caxambu ele sempre apresentou vazão disponível tanto para abastecer a população quanto para disponibilizar para o recurso hídrico. Então não houve um impacto na questão do recurso hídrico. E também foi feito um monitoramento da vazão de consumo. O que a gente percebe aqui, essas faixas pretas é a taxa de leitura do hidrômetro e a faixa branca é a taxa que foi fixada do filtro lento. Então, aqui a gente percebe que nessas duas propriedades tem uma coluna maior dessa taxa de leitura do hidrômetro. Isso nos indica que em alguns períodos das análises a população estava usando muita água e estava sobrecarregando o filtro, porque eu deixava uma taxa suficiente para esse filtro trabalhar com filtração lenta, lindinho ali, com o reservatório final disponível para a população usar o que tinha sido estimado de projeto. Mas muitas vezes eu chegava lá e o registro estava todo aberto, água correndo,
Inclusive, nessa propriedade, em L3, depois eu fui descobrir que havia um vizinho lá que gostou muito dessa água e acabou utilizando, inclusive para os boizinhos dele. Então, dava taxas gigantescas de filtração rápida que a gente teve que enfrentar, né? Foi uma questão social, educacional, de educação ambiental muito forte aqui. Depois foi melhorando, que vocês percebem, ó. Enfim, fazendo também o estudo dos parâmetros de qualidade da água, isso foi importante para verificar qual que é o potencial de tratabilidade desses sistemas, né? Então, a gente chama atenção aqui para a série nitrogenadas, fósforo e DBO, que eles foram valores baixos de acordo com a nossa portaria, o que indicou que a questão do cercamento, de fazer a melhoria da vegetação, a não entrada de animais de grande porte ali, assegurou a qualidade da água, não havendo contaminação na água bruta. Aqui os outros parâmetros estão adequados também à legislação. Quanto aos parâmetros de sólidos, cor, turbidez e coliforme, a gente percebe que houve uma remoção bastante considerável aqui na agroindústria, ele já utilizando a água desinfectada. Aqui a gente mostra um comportamento através dos box plots, tanto da cor aparente quanto da turbidez, que houve uma diminuição depois do filtro lento. Então, como foi importante a pré-filtração aqui. E em L2 também a gente percebe desde a coloração aqui das amostras, também baixou, a remoção foi bastante alta em relação a sólidos. Essa propriedade aqui, eles então não fizeram a coloração, então a gente percebeu, ó, a média de coliformes fecais ainda continua aparecendo, né? Em L3 é feita a desinfecção, em torno de 1 mg de cloro por litro. Também se percebe uma remoção bastante acentuada desses parâmetros. E as conclusões, então, desse trabalho, aqui estão todos já fazendo as análises, até o namorado participou. Como conclusão, então, o que a gente considera? Que a situação sociocultural é muito complexa sobre o saneamento básico do serrano, né, do produtor rural serrano que vive no interior. Melhorou. Faça necessária uma reavaliação sobre essa política nacional do saneamento básico em prol das regiões do interior, porque o que acontece? Os olhos estão muito voltados ainda para a área urbana e a área rural ela fica um pouquinho esquecidinha, e a nossa área rural é bastante grande, bastante importante lá. Bom, foi possível desenvolver um sistema alternativo e descentralizado, visando ao que a lei preconiza, que é a universalização desses serviços. Os sistemas projetados mostraram-se adequados à realidade da região. A adequação ambiental ela foi importante para regularizar os passivos ambientais e preservar e proteger o manancial, e também para implantar esse sistema de tratamento que foi dentro dessa área. Bom, viu-se que o produtor rural, ele é o operador do sistema, ele é o responsável por aquilo, não vai ter ninguém que o município vai pagar e vai levar o senhorzinho lá a cuidar do sistema dele. Então, a inspeção alimentar ela foi estimuladora para o produtor cuidar do sistema e fazer desinfecção. O uso da pré-filtração ela foi pertinente, principalmente nas oscilações climáticas, né, na questão das chuvas, da precipitação. Embora as condições rurais do estudo mostrarem diferentes situações ambientais, constatou-se que é possível obter água tratada nesses locais. O experimento com traçador ele foi importante para conhecer como que foi o fluxo dentro desses sistemas. Os parâmetros operacionais foram primordiais para orientar o tempo de limpeza, então foi essencial para eles conhecerem o sistema deles e começarem a entender como é que funciona. Ele solucionou-se o problema da sobrecarga do filtro
que é aquilo que eu tinha falado para vocês, que eles estavam consumindo demais. Então, qual foi a solução? Aumentar a reservação. Eu consegui mais recurso lá, a gente comprou mais caixa d'água e colocamos uma baita de umas caixas d'água lá para não haver esse tipo de problema. E também a conscientização, né? Os parâmetros de qualidade de água em média foram adequados para o limite da portaria. Deve-se haver um comprometimento no cuidado da operação e, de uma forma geral, então foi possível aplicar uma tecnologia que foi simples, foi de baixo custo, usando a filtração lenta, no intuito de melhorar as condições sanitárias e a qualidade de vida dos produtores. Então, o que se recomenda aqui? Manter aquele cercamento para a regeneração da mata nativa, adequar o projeto, almejando até simplificá-lo de repente para próximos projetos, usar talvez menos registros, facilitar algumas coisas para o melhor entendimento do produtor rural, elaborar capacitações educacionais, realizar talvez um projeto aí para fazer um estudo holístico de percepção desses proprietários. Eu até quis fazer, mas aí minha dissertação ia ficar um livro gigante. Tomar cuidados de operação dos sistemas com a finalidade de contribuir com o tratamento e a qualidade de abastecimento de água. Essas foram algumas referências importantes que foram utilizadas. Aqui só chamando a atenção um extra, que um dia eu cheguei lá e de repente tinha uma casa vermelha, né? Aí eles me contaram que como a água agora estava, eles falam, a água está funcionando. Como a água estava funcionando, então não tinha mais problema de estiagem, de falta de água, de sujeira na água. A mulher que quis construir a casa dos sonhos dela, que ela estava sempre querendo morar lá no interior e queria sair da cidade. Então eu coloquei para chamar a atenção que até isso beneficiou. Foi feito também um manual para os produtores. E é isso, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, professora Elizabeth, principalmente, e dizer que aqui tem o Luiz, ó, felizão, né? Ele até se emocionou no último dia, falando que agora chove, a água dele não muda, né? E eles têm a qualidade de vida, e isso é muito importante. Como a gente vive na área urbana, a gente simplesmente chega em casa, abre a torneira e vem aquela água maravilhosa, principalmente aqui em Portugal, que você pode encher a garrafinha, lá no Brasil a gente não enche, mas lá agora ele pode fazer isso, entende? Então ele tem esse conforto, a menos que ele opere direitinho o sistema dele. Mas é isso aí, mudou a qualidade de vida do pessoal. Eu agradeço.